Mudando de assunto, nos últimos anos, as empresas têm optado pelos planos de demissão voluntária. Ficaram conhecidos como PDVs, que são nada mais, nada menos do que um acordo entre a instituição e o funcionário. O empregado ganha uma compensação financeira para sair da empresa por vontade própria, ou seja, uma espécie de demissão amigável. As empresas, como a Petrobras e a Infraero, por exemplo, já fazem isso. Desde 2001, 4.300 funcionários da Infraero já aderiram a esse plano. Segundo especialistas, o atual cenário econômico, ele torna esse tipo de programa atrativo para as empresas e principalmente para as empresas estatais. Para muitos, a palavra demissão assusta. A palavra demissão me provoca medo. Dá angústia. Desestruturar a família, a renda familiar, tudo, o orçamento mensal também. Luiz Carlos trabalhou durante 38 anos na mesma empresa. Foi demitido há 2 semanas. Mas, para ele, a palavra demissão tem outro significado. Para mim, essa demissão incentivada significou um momento de muita felicidade. Ele trabalhava como fiscal de pista aeroportuária. Aos 59 anos, achou que já estava na hora de ter mais tempo para a família, mas não queria parar de trabalhar. Ano passado, entrou no programa de demissão voluntária. Ganhou uma boa quantia em dinheiro, continuou com o plano de saúde e tirou da gaveta o antigo projeto de ser advogado. Há 30 anos, Luiz Carlos se formou em Direito. Agora tem um horário mais flexível e nova motivação para o futuro. Essa demissão, ela significou um reinício, tá, numa carreira profissional como advogado e uma motivação grande de felicidade para toda a família. Para o Luiz Carlos, entrar num plano de demissão voluntária trouxe vantagens. Para as empresas, esse também pode ser um bom negócio. O programa de demissão voluntária, ele não traz vantagens financeiras para a empresa. A vantagem é sobre outro aspecto, no sentido de clima organizacional mesmo, né? E produtividade. Porque quando você faz uma demissão em massa, todas as pessoas ficam inseguras. E essa insegurança interfere diretamente no resultado, na produtividade da pessoa. É um sentimento que temporariamente acaba com a empresa. Então, o programa de demissão voluntária, ele vem com isso, com essa vantagem nesse sentido emocional, e a empresa consegue enxugar o seu quadro por vários objetivos, né, que aí depende de cada caso. No Brasil, não há normas que definam como uma empresa deve oferecer essa opção. Cada lugar pode prometer benefícios diferentes. A única regra comum a todas as empresas é que a decisão final seja sempre do funcionário. E por isso deve ser uma atitude bem pensada. Vera decidiu pedir a demissão voluntária há 13 anos. Ela trabalhava na Infraero como assistente de finanças. Trocou o emprego estável pelo próprio negócio e abriu uma empresa de organização de eventos. No início, não foi nada fácil. A gente, na verdade, quer ser o próprio patrão, mas não aprende em lugar nenhum a ser o nosso patrão mesmo. Eu apanhei, caí, fechei, abri novas empresas. Hoje eu tenho minha firma de eventos, trabalho com assessoria de eventos, faço decoração de festas, faço buffet. E hoje eu digo para você que sou feliz, mas não foi fácil, não. As dicas que eu posso dar para pessoas que estão pensando em aderir ao programa de demissão voluntária são as seguintes. Primeiro, rever a sua empregabilidade. Como está a sua empregabilidade? Segundo, trace objetivos que você possa cumprir. Não tenha dívidas. Você tem que ter consciência do momento que nós vivemos hoje e, a partindo daí, eu acho que se faz uma avaliação e aí pode-se decidir de forma mais consciente se pode valer a pena ou não. Depois de passar pelas dificuldades, hoje Vera não se arrepende.
O mundo lá fora não é igual ao mundo que a gente tem dentro do nosso trabalho. O mundo lá fora é cruel, ele é difícil, mas vale muito a pena. Bom, vamos saber para quem vale. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com Ana Querubina, que é professora e consultora de gestão estratégica de pessoas da Fundação Getúlio Vargas. Ana, boa noite. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Bom, vamos tentar entender isso. Entender e de uma forma que fique claro, né, para ambos os lados. A quem interessa o programa de demissão voluntária? É um determinado perfil de funcionários ou tem que ser visto caso a caso? Ele interessa para um determinado perfil de funcionários. Entretanto, existe o caso a caso. Porque o maior interessado, na realidade, são as empresas. Quem sai ganhando as empresas, na maior parte seja ganhando e perdendo, né? Porque depende do que você enxerga como ganhando. Do ponto de vista e dos interesses também. Por que a empresa quer que o empregado aceite o plano de demissão voluntária? Para ela pode ser em função de uma redução, né, de uma reestruturação, processo de fusão, processos de privatização e também processos de oxigenação. Ou seja, no momento em que ela muda, reduz o quadro e traz pessoas com outros perfis, ela oxigena em termos de conhecimento. Mas também ela perde pessoas com expertise, perde pessoas com uma base de conhecimento forte. Não tem dúvida, Leilane. Ela perde pessoas com expertise e, mais do que isso, ela perde, às vezes, um conhecimento que é vital, né? Então, algumas ações em termos de redução e que pode ser interessante em termos de curto prazo, né? Por quê? Porque com isso você diminui a sua folha e mais, você tem, vamos dizer, fôlego para trabalhar outras ações. Nada mais é do que a falta de planejamento. Por quê? Com exceção, é claro, das crises econômicas financeiras, de tudo aquilo que vem e que muitas vezes não era como expectativa. Mas por que eu digo a falta de planejamento? Porque não se pensa isso. Se você observar bem, periodicamente, tanto empresas privadas como instituições, né, de ordem pública, elas sempre voltam a esse mesmo tema. E por que interessa mais as estatais, por exemplo? Interessa bastante as estatais. Porque as estatais não podem demitir. Porque elas não demitem, elas se transformam num grande cabide, né, de empregos. Então ali vão inchando, ao ponto que tem que cortar. E cortam de uma maneira, eu diria assim, sem consciência, né? Até porque quem vai responder por isso na frente não são eles, muitas vezes. E quando isso acontece, parte daquele conhecimento, que é o capital intangível da organização, ele se perde. Então, a tendência é em curto, médio e até mesmo em longo prazo, você pagar por isso. É uma bomba. A própria empresa acaba pagando por isso. Acaba perdendo. Se você parar para pensar, o que se tem, por exemplo, como critérios, né? Em algumas organizações, funcionários acima de 50 anos. Normalmente a idade. A idade, ou seja, o tempo de casa também, o que não significa nada. Porém, o programa de demissão voluntária, ele se transforma muito atrativo para quem se mantém dentro de uma instituição pública ou privada, mas que tem um plano de carreira, que tem uma oportunidade, como nós vimos na própria reportagem. Pois é, agora vamos falar do ponto de vista, a gente estava falando do ponto de vista das empresas, agora vamos falar do ponto de vista dos trabalhadores, dos funcionários, a quem interessa e como a pessoa pode fazer esse estudo do caso dela mesma para saber, vale a pena eu me demitir? Esse é um ponto importantíssimo, né? Primeiro porque as pessoas vivenciam hoje um momento de estresse muito grande dentro das organizações. Então, a priori, aquilo ali é como se fosse, né, uma alforria. Puxa, principalmente para quem é um funcionário público e que vive também, não somente funcionalismo público, vamos falar das empresas... Uma pessoa que está meio desestimulada na carreira, desestimulada. E mais, quando você passa por esse momento das organizações, geralmente existe uma pressão emocional muito grande, de todas as ordens, né? Não somente de interesses políticos, como também de pressão por resultados, quando isso acontece. Então, o que as pessoas devem analisar? O PDV ele pode ser muito interessante para quem já tem uma estruturação profissional diferenciada. Por quê? Quando você adere ao PDV, você precisa, primeiro, o momento, um dos fatores a serem analisados, o momento de mercado. Esse é um bom momento, por exemplo? Esse é um bom momento. Aí é que tá.
né? Aí é que está, frente a país todas em crise, essas crescendo pouco. e a perspectiva cada vez pior, diga-se de passagem, né? Porque a gente não consegue enxergar, embora tudo aparente como se estivesse muito bem, o discurso é maravilhoso, mas no dia a dia... E o ano que vem vai ser difícil. E vai ser difícil, e a tendência a gente já tem, no mínimo, né? Quem não ouve, né, o que se diz que a gente sabe que tem por trás, sabe perfeitamente que o cenário não é um cenário favorável. E o que ocorre com essas pessoas? Um outro fator muito importante é pensar, pessoas que pensam aqui e agora. No momento do programa de demissão voluntária, aquilo que elas tinham como vamos dizer, como benefícios, né? Ou seja, por exemplo, um programa de previdência privada. Não somente previdência privada, atendimento médico, plano de saúde, plano odontológico. Tudo isso que tinha uma coparticipação, e muitas vezes muito maior da empresa, deixa de existir. Então, é aquela coisa de repensar em termos... Tem que botar no papel. Tudo isso tem que botar no papel. É a previdência privada, é o 13º, são as férias, é tudo que a pessoa deixa de receber e também questionar sobre, eu tenho esse perfil? Né? Ou seja, isso é melhor para quem é empreendedor, para quem vai sair para um negócio próprio. Para quem é empreendedor, ou então quem está no momento de vida já maduro, Leilane, e que aquilo ali não faz mais parte. Ou seja, já cumpriu com grande parte do que tem, né, vamos dizer, como obrigações, e está no momento de optar por outras áreas, ou mesmo de interesse, seja lá de que natureza for. E aí pode ser interessante. Ana, muito obrigada. Só lembrando, então, só para a gente encerrar, que a decisão final é do funcionário. Ele não pode ser pressionado. Ele não pode ser pressionado, o que não significa que não aconteça. E mais, tem um outro fator importante, só para fechar, Leilane, com relação a isso. Quando a gente fala da decisão do funcionário, é importante que ele faça uma leitura em empresas privadas. Será que isso é passageiro, essa crise? Quais são as perspectivas? Porque às vezes aquilo ali está numa situação tão difícil que a tendência é ele ser demitido a seguir. Então, são realidades diferentes, né? A área pública e a área privada. Muita atenção, prestar atenção. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito obrigada, Ana Querubina, pelas suas explicações. Prazer. Foi um prazer também. Obrigada.